Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos em plena primavera, tempo bom, friozinho e tal, mas, de qualquer maneira, eu acho que a temperatura, os dias são mais abertos, mais alegres, muito sol, e isso realmente nos favorece para ter mais alegria de viver, né? Aumentar a nossa autoestima, enfim, essas coisas são primaveris. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento e sempre neste início de programa temos o chamado Momento Empresarial. E nesse Momento Empresarial, Giovanni D'Agostinho, aí, guri, como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Teu time tá bem, tranquilo? Meu time tá mais ou menos. Melhor que muitos outros, né? Pelo menos não estamos nem em cima, mas também nem lá embaixo. É em cima do muro. Pode cair para um lado ou para o outro daqui a pouco, né? O problema de ter em cima do muro é que pode cair de um lado ou de outro, mas enfim. Bom, Giovanni, o Giovanni é presidente do Sindicato dos Contadores, e na verdade o Sindicato está fazendo nesta semana 33 aninhos, a idade de Cristo. Imagina, hein, que coisa maravilhosa aí. 33 anos de luta, né, em favor, dando aí assistência, oferecendo serviços para o pessoal desta área. Parabéns. Silvio Lopes, no dia 6 de outubro, o sindicato faz aniversário. Nesse ano, completa 33 anos de existência. Então, eu gostaria, em nome do Sindicato dos Contadores, de fazer esse registro, né? O nosso sindicato, o Sindicato dos Contadores, nasceu em 1988. Diz que foi o primeiro sindicato criado pós-Constituição Federal de 88, né, o primeiro sindicato registrado depois da Constituição de 88. E o Sindicato dos Contadores, ele tem a representação sindical no estado do Rio Grande do Sul dos bacharéis em Ciências Contábeis dos contadores, não é? Temos como princípio basilar, desde da sua criação, atuar com total independência, né? Desvinculado das entidades que, por vezes, oprimem a categoria contábil, até mesmo para dar liberdade de atuação do sindicato para a defesa intransigente da categoria profissional dos contadores. Perfeito. E como é que está a adesão dos filiados, digamos assim, dos associados, simpatizantes do sindicato? Olha, nós temos um quadro associativo que tem ali uma certa relevância, né? Embora, inobstante a questão do nosso colega estar ou não associado, ele, pelo fato de ser contador, né, ou bacharel em ciências contábeis, ele é nosso representado, né? Ele é nosso filiado, ele é nosso sindicalizado, né? Quero aqui aproveitar o espaço para convocar os colegas que se associem, né, o e-mail e o telefone da tela, né, para que nós tenhamos cada vez mais um sindicato forte, atuante na sua defesa, na defesa da categoria dos contadores e das nossas prerrogativas. E é importante, né, porque o sindicato também, ele de certa maneira, ele faz com que haja uma forma de união, né, entre o pessoal todo, oferecendo serviços importantes hoje que são fundamentais para a vida de cada um, né, para o profissional de contabilidade também. Exatamente, Silvio Lopes. Sobre a atuação do sindicato, eu gostaria de transmitir aos telespectadores que os profissionais que, porventura, estão em débito com o Conselho de Contabilidade, né, em débito com o erário do Conselho de Contabilidade, por vezes são impedidos da prática profissional. Eu explico. O Conselho de Contabilidade instituiu uma certidão de habilitação para atestar a capacidade do profissional quando assina documentos contábeis. Então, o camarada vai lá fazer um laudo, né, um laudo contábil, ele assina o laudo contábil e, muitas vezes, o contratante, né, desse serviço exige do profissional essa certidão de habilitação. Pois bem, essa certidão de habilitação é solicitada pela internet, no site do Conselho de Contabilidade. Todavia, se o colega está em débito com o Conselho, ele não obtém esse certificado. Isso quer dizer que o sindicato utiliza dessa ferramenta para fazer cobrança, né? Uma cobrança por um meio que nós julgamos ser indevido, não é? Porque o meio de cobrança da anuidade é através da ação própria de cobrança e não do impedimento do exercício profissional. E também esse tipo de situação acontece
para o contador que é demandado para emitir a declaração de rendimentos para determinada pessoa, para determinado cliente, contratante também. O DECORE, que é chamada declaração essa de rendimentos, o sujeito emite online, através do site do Conselho de Contabilidade, através de uma senha. E se o sujeito tiver com algum débito, e não só o profissional, se eventualmente a sociedade profissional que ele integra tiver algum débito, não consegue dar sequência à emissão desse documento. Então, o sindicato entrou em juízo, né? Tramita na 2ª Vara Federal de Porto Alegre, né? Essa defesa profissional, para que não seja mais exigida necessariamente a questão da adimplência com as anuidades para poder exercer a profissão. No curso do processo, o Ministério Público Federal nos deu razão, tem um parecer no processo que o Ministério Público nos confere razão. Todavia, recentemente, no dia 27 de agosto de 2021, foi publicada a Lei 14.195. E essa lei diz o seguinte: o inadimplemento ou atraso no pagamento das anuidades não ensejará a suspensão do registro ou impedimento do exercício da profissão. Perfeito. Então, no curso do processo foi editada essa lei, a juíza entendeu que, em tese, essa lei havia revogado essas normas administrativas do Conselho, o sindicato encaminhou para o Conselho de Contabilidade uma consulta para saber se, afinal de contas, a inadimplência vai obstar o exercício pleno da profissão. E isso foi encaminhado para o Conselho Federal e esperamos ter uma resposta positiva. Perfeito. Parabéns ao sindicato, 33 anos, sempre na luta e na defesa e no amparo do profissional. Um grande abraço e até outro dia. Um forte abraço e tudo de bom. Neste Momento Empresarial. Olá, na psicologia são destacadas 5 áreas principais que permitem ao homem experimentar a alegria de viver: trabalho produtivo, relacionamento humano, recreação, arte e sexo. O pressuposto básico é possuir autoestima, sim, gostar-se de si e valorizar as suas realizações. Esse homem, por exemplo, experimenta prazer no trabalho produtivo de sua mente. Sua alegria de vida é potencializada pelo interesse constante em crescer em conhecimento e habilidades. Pensar, alcançar, mover-se para a frente, enfrentar desafios e ultrapassá-los. Essa é a grande estratégia para uma vida de bem-aventurança que lhe torna orgulhoso e realizado. Fácil, não é mesmo? Faça a sua parte e serás bem-aventurado em todas as suas ações. Boa e abençoada semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, nesta Economia e Desenvolvimento, neste bloco, nós estamos recebendo o Dr. Gustavo Bernardo. Doutor Bernardo, muito obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa. Eu que agradeço. E, naturalmente, essa questão do mercado imobiliário, que é muito bem enfocada pelo senhor, parabéns aí, muitas pessoas me falam que essas dúvidas, sobretudo a partir da pandemia, né, doutor, essa dissintonia entre o locador e o locatário, essas coisas, todas essas questões que envolvem, sobretudo a questão da indexação do mercado imobiliário, ela ainda tem muitas coisas que vão acontecer e estão acontecendo. É verdade, Silvio. Na verdade, o que a gente tem visto é que durante o período da pandemia,
houve muita negociação entre locador e locatário, né? Se conseguiu dar desconto nos aluguéis, se conseguiu prorrogar os aumentos, enfim, houve ali um diálogo, houve a compreensão de que era um momento excepcional e de que nós tínhamos que conversar. O que nós passamos a observar de pouco tempo para cá é que o locador, o proprietário do imóvel, né, na medida que a pandemia está passando, que o mercado está voltando, que a economia está voltando, ele está tentando recuperar essas perdas que eventualmente ele teve no valor dos aluguéis. O que nós percebemos, né, é que isso tem tornado mais difícil a negociação entre locador e locatário quando o contrato vence, quando você tem que renovar o contrato, né? Eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe aqui para o programa, uma decisão recentíssima agora, da terceira turma do STJ, que nos dá um rumo, que nos dá um norte, né? Preciso compreender que a terceira turma é onde bate o final desses processos, né? Aonde vai desaguar a última decisão desses processos. Então, o caso aqui era um caso do nosso escritório, inclusive, conheço bem o caso, mas que se discutia ali uma renovação de um contrato de um supermercado com um shopping center. Em resumo, o shopping center queria aumentar o percentual variável do faturamento que fazia parte do contrato de locação de 2% para 2,5%, para recuperar a perda que ele teve com o decréscimo do faturamento nos anos anteriores, né? O supermercado, por sua vez, dizia o seguinte: não, se esse percentual variável é sobre o meu faturamento, independe quanto é que é esse faturamento, né? Essa discussão, em primeiro grau, nós tivemos sucesso. Em segundo grau, o Tribunal de Justiça de São Paulo cassou a sentença e determinou que voltasse para o primeiro grau para rediscutir essa matéria. Mas o que é mais importante é que, quando esse processo chegou no STJ, né, prevaleceu um entendimento que a gente tem falado aqui e que eu tenho lutado muito nos casos que chegam até o escritório, que é essa questão do desequilíbrio econômico dos contratos. Então, veja, Silvio, hoje, se você corrigir um aluguel pelo IGPM, nós estamos falando aí em algo em torno de 68%, 70% em determinados contratos, né? Se você simplesmente alterar o índice para INPC, para o IPCA, nós estamos falando de 8%, de 9%, né? Então, é evidente que há aí um grande desequilíbrio econômico. O que interessa em tudo isso, em toda essa questão desse caso concreto, é o entendimento que eu vou te pedir licença para ler aqui agora, que é, no meu entender, um entendimento que vai prevalecer nas decisões sobre esses casos, né? Então, a ministra que julgou esse caso é a ministra Nancy Andrighi. O que ela disse é o seguinte: a ministra ainda registrou que o STJ decidiu recentemente que a discrepância entre o aluguel e o valor de mercado não basta para justificar a alteração. Segundo ela, embora as cláusulas dessa espécie de contrato sejam geralmente imutáveis, em situações excepcionais, o ordenamento jurídico permite sua revisão judicial para que se possa restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, é aí que eu quero chegar. Eu acho que é importante que locador e locatário, proprietário e inquilino tenham esta compreensão de que é necessário conversar e negociar. Por quê? Porque se os casos forem chegar até o judiciário, a tendência de que o judiciário entenda de que houve desequilíbrio econômico é muito grande. Então, é muito melhor resolver as questões na base do diálogo e da compreensão. Perfeito, que beleza então. Doutor Gustavo, um abraço, uma boa semana, até a semana que vem. Um abraço a todos. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento desta semana, nós vamos tratar de um assunto aí que, afinal de contas, nós sabemos que tudo muda no mundo, né? A mudança é fundamental, quer dizer, as coisas estão movimentadas, o movimento é que move a nossa vida. E no dia 23 de novembro, portanto, no mês que vem, nós vamos ter a eleição no Conselho Regional de Contabilidade. E a gente espera sempre, eu tenho muita ligação com o pessoal da área de contabilidade aqui no Rio Grande do Sul, e uma das coisas que a gente sempre tentou fazer é mudar os rumos do Conselho Regional de Contabilidade, porque o contador precisa, a área de contabilidade precisa de lideranças que estejam afinadas com os novos tempos. Então é por isso que eu trago aqui neste programa, e a partir de agora alguns programas vamos ter próximos aí também até a eleição,
o Salésio Itagostinho. Salésio, que está liderando a chapa 2 na eleição do Conselho. Exatamente. Estou coordenando a chapa 2 e pretendemos, né, dessa vez, realmente fazer alguma coisa útil lá dentro do nosso Conselho de Contabilidade. Perfeito. Hoje tu estás aqui com um integrante também da chapa, que é o Jader Cavalheiro. Branco Cavalheiro. Jader, prazer em tê-lo aqui novamente também. Bom dia a todos. Prazer, Silvio. Prazer, Salésio. Estamos iniciando a campanha, né? Eu acho que é um momento de mudança. Nós temos um conselho muito conservador, que, na verdade, ele instrui, ele orienta as normas que estão vindo e, muitas vezes, essas normas estão contrárias a muitas situações. E ele não faz, na verdade, um debate sobre isso, né? Na verdade, ele quase o Conselho é uma escola, né, de orientação das normas que estão vigentes no país. Perfeito. Essa oxigenação, né, é o que sempre, por exemplo, o amigo que... Nós nós temos uma amizade de longa data e, sobretudo, o respeito profissional é um ícone, né, da área de contabilidade no Rio Grande do Sul, que é o Salésio Itagostinho. Essa oxigenação é uma questão de sobrevivência da própria categoria. Silvio, colegas contadores, colegas técnicos em contabilidade, mais uma vez eu venho, né, nós colocamos o nosso nome à disposição, porque a profissão contábil, em termos de regulamentação, é a 4ª profissão no Brasil, a mais antiga. Ela foi regulamentada em 1946. O curso foi criado em 45, ela foi em 46. E quando a profissão foi criada, né, isso em 45, e em 46 ela foi regulamentada, e transferiu ao Conselho de Contabilidade 3 funções. A primeira função, proteger. Proteger o campo da atividade para que leigos não interfiram na nossa área. A legislação ela foi muito clara. Para proteger, ele vai habilitar os profissionais e vai criar e vai estabelecer, né, normas e procedimentos e para que a sociedade saiba quem são os contadores responsáveis pelas pessoas jurídicas. Então, primeiro item, primeira norma, a primeira obrigação do Conselho é proteger. Proteger para que leigos não interfiram na área contábil. A segunda função do Conselho é valorizar o profissional. Valorizar no sentido de transmitir para a sociedade o quanto é importante os agentes econômicos e sociais terem contabilidade. Nós temos o quê? Que a sociedade tem que saber para que serve a contabilidade, tem que saber para que serve todas as funções que o contador desenvolve. Para que serve uma auditoria, para que serve uma perícia, para que serve uma consultoria, enfim, para que serve tudo aquilo que nós desenvolvemos de útil para a sociedade e para proteger a riqueza nacional. E a terceira é orientar. O profissional tem que se sentir seguro quando está exercendo uma atividade. E isso a lei disse, olha, Conselho, você também tem que orientar o profissional e toda vez que ele tiver dúvida, você tem que dirimir aquelas dúvidas para ele se sentir protegido, para ele se sentir útil, para ele se sentir agregado, para ele saber o que está fazendo. Para sentir-se amparado. Amparado. Né? Então, essas 3 funções são as funções estabelecidas por lei que o Conselho deve executar. Arrecada o teu dinheiro através das anuidades e aplicar nesses objetivos. Aí eu te pergunto, o Conselho faz isso? O Conselho protege a profissão? O Conselho te valoriza? O Conselho te orienta? Nada disso é feito. E é isso que nós estamos propondo. É por isso que nós estamos... Eu só digo uma coisa para vocês. Votem na chapa 2 e vocês vão sentir a diferença. O que é uma profissão antes e depois da nossa gestão. E lhe garanto, nós, meus amigos, vamos fazer desta profissão uma profissão que sempre deveria ser uma profissão de respeito e de segurança aos recursos brasileiros, aos recursos nacionais. Fique certo disso.
tá? É isso que nós queremos, Silvio. Nós temos 3 datas históricas, então, a partir do que está colocando. Por exemplo, AC antes de Cristo, o AC antes do coronavírus e agora o AC antes da chapa 2. É isso aí, tá certo. Jader, esse é um grande desafio para ti. Sem dúvida alguma, né? Eu fui convidado pelo responsável, que é o Salésio, e nós estamos identificando diversos problemas. Um é relacionado ao distanciamento entre o que é ensinado na faculdade, o profissional se forma e vai para o mercado, e aquilo que o conselho preconiza. Então, há um distanciamento, né, de todas essas questões. A meu ver, deveria haver, né, uma energia positiva para que tudo funcionasse bem. Sintonia, né? Em resumo, o profissional sai da faculdade e muitas vezes fica em dissonância àquilo que é a realidade. Na verdade, ele não tem prática na faculdade. E hoje em dia, muito das informações, muito dos problemas da contabilidade são relacionados a uma execução de diversas atividades que o profissional tem para fazer. Cada vez mais, eu imagino assim, cada vez mais, o profissional de contabilidade tem a exigência de uma qualificação maior. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Além da qualificação, há uma necessidade de valorizar e proteger a profissão conforme o Salésio falou. Hoje em dia, tem diversas ameaças, diversas outras pessoas tentando invadir a área profissional do contador. E isso o Conselho deve fazer exatamente esse tipo de coisa. Perfeito. Bom, nós estamos aí quase um mês, né, da eleição, que é dia 23 de novembro. Salésio, que passos vão ser seguidos a partir de agora? Principalmente a questão de chegar no pessoal do interior do Estado. O que nós queremos é que os colegas, quando assistirem esse vídeo, compartilhem, distribua aos nossos colegas. Todos precisam saber da nossa existência. Nós pedimos ao Conselho de Contabilidade que orientasse os profissionais, que mandasse um comunicado aos profissionais dizendo que existem 2 chapas concorrendo, a chapa do Conselho e a nossa. Enfim, os colegas precisam se inteirar, precisam saber e precisam conhecer as propostas todas. Inclusive, nós pedimos, Silvio, para fazermos um debate público nas principais cidades, né? Debater com os colegas, debater com a outra chapa, afinal de contas, o que é que eles pretendem fazer? Não, porque eles já estão há 50 anos lá dentro, né? Eles deveriam trazer para a sociedade o que é que eles fizeram para proteger a profissional, para valorizar. Eles dizem, olha, eu quero me manter no cargo porque eu fiz um trabalho útil. Então, que eles venham e digam qual foi o trabalho útil que eles fizeram. Tu me entende? É isso. O que nós queremos é abrir o nosso coração aos colegas, levar as nossas propostas aos colegas e fazer com que todos conheçam, né? E que está na hora de mudar. O mundo mudou, Silvio. Claro. O mundo mudou, o Conselho também tem que mudar. E a questão aí também, né, o Jader, é a questão da transparência, né? Que, pelo que o Salésio está enfatizando, falta muita transparência na questão do Conselho, não só para os profissionais, que aí eles são vinculados, mas também a sociedade de modo geral. Sem dúvida nenhuma, a transparência hoje em dia ela é talvez a coisa mais importante dos setores públicos, né? Daquelas entidades que trabalham, né? e desenvolvem informações. E nisso a gente vê que muitas das informações dentro do Conselho não estão transparentes, né? E desde já, Silvio, eu convoco ou convido o representante da chapa 1 para fazer um debate, né? Quem sabe aqui mesmo nessa mesa, para que mostre, né? Cada um mostre as suas propostas e faça um debate. Eu estou disponibilizando para vocês a partir de agora, então, pelo canal nosso aqui, 1 hora de debate, semana que vem, se eles preferirem, 1 hora só de debate com vocês, tá? Pode ser aqui mesmo. Tá bem. Tá bom? Bom, Salésio, 1 minutinho para o recado final, para o pessoal aí que está nos assistindo, sobretudo a quem está diretamente envolvido na eleição. É isso. O que eu quero pedir para os colegas é o seguinte: o Conselho precisa mudar. Eles arrecadam muito dinheiro. Aqui no Rio Grande do Sul é arrecadado em torno de 20 milhões de reais, não é isso? E esse dinheiro tem que ser distribuído, tem que ser encaminhado, tem que ser aplicado em benefício do profissional, em benefício da profissão e na proteção. É isso que nós
É isso que nós apregoamos, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Que os recursos sejam aplicados em atividades úteis à profissão para que nós sejamos valorizados. Peço a todos os colegas que compartilhem os nossos vídeos, que comuniquem aos nossos colegas, porque o que quer hoje a administração do Conselho é o anonimato, é a ignorância, é o não dar conhecimento aos fatos para que vocês, colegas, acharem que a coisa está tudo certa e não está certa, não. Eles querem transformar os contadores em robôs e nós não aceitaremos isso, estamos lutando para isso e é por isso que a Chapa 2 tem que vencer essas eleições. Tá certo. Até semana que vem, então, Salésio. Até semana que vem. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje, falando sobre tópicos do direito, gostaria de abordar o tema sobre direito previdenciário. Para tanto, gostaria de falar mais sobre as revisões, e uma que está bem em pauta hoje em dia nas mídias sociais e nas mídias convencionais, que é a revisão da vida toda, ou a revisão do tempo inteiro. O que significa isso? É uma revisão que se faz levando-se em consideração as contribuições que o segurado verte ao INSS anteriores a julho de 94. Por que julho de 94? Porque é o nível de corte, é o ano de corte que o INSS utiliza para poder converter as contribuições que o segurado fez ao longo da sua vida contributiva para o cômputo da sua aposentadoria. Consiste, então, a revisão da vida toda, utilizar todo este período para poder compor a renda do segurado, seja aposentado, seja pensionista. No entanto, só vale a pena para aqueles que realmente tiveram contribuições altas acima daquelas que ele hoje recebe anteriores a julho de 94. Caso contrário, se o segurado fizer essa revisão sem ter a certeza que o impacto será positivo, ele pode aí ter um prejuízo. Para tanto, deve buscar um profissional especializado em direito previdenciário para poder fazer esse cálculo e levar junto ao INSS. Lembrando que isso é uma tese ainda não aceita pela autarquia federal, tendo que, então, converter esses períodos e buscar isso junto ao judiciário, numa ação própria de revisão de aposentadoria. Essa é a mensagem de hoje. Agradeço a oportunidade e espero ansiosamente para o próximo programa. Iniciando mais uma vez o nosso quadro de saúde aqui no programa Economia e Desenvolvimento. E hoje temos a satisfação de receber novamente o Dr. Everton Zambon. Dr. Everton Zambon é psicólogo com graduação, mestrado e doutorado na Universidade da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Foi professor também da área de graduação e pós-graduação na UBRA, na PUC e na UniLaSalle. E é um profissional com mais de 25 anos de experiência como psicoterapeuta. Dr. Everton, é uma satisfação recebê-lo aqui hoje para conversar conosco um pouquinho sobre as questões que envolvem a
psicologia do câncer. Nós estamos iniciando, né, o nosso Outubro Rosa, né, que é um movimento muito importante, e o Dr. Everton vai nos falar um pouquinho sobre a origem do Outubro Rosa e a sua importância, inclusive no aspecto da psicologia e do tratamento psicológico dos pacientes com câncer. Bom, em primeiro lugar, obrigado, doutor Marcos, pelo convite e a oportunidade de falar de um tema tão importante, né, num mês ao qual nós desejamos e continuamos dando foco às questões de prevenção ao câncer de mama. E isso surge lá na década de 90, quando o Congresso americano ele reconhece, né, esse mês de outubro como um mês de prevenção e especificamente ao câncer de mama. E aí começa algo que a gente vê de forma mais comum hoje em dia, as pessoas a usarem lenços rosas ou bottoms na cor rosa e muitos monumentos da cidade também sendo pintados na cor rosa ou com iluminação rosa. Então isso começa aí o câncer de mama sendo focado, o que é bem importante. Mas o câncer, além de todos os aspectos que envolve, ele tem os aspectos emocionais também, que precisam de muita atenção. E é isso que eu venho falar hoje, né? Tanto após o diagnóstico como durante o tratamento, os sentimentos de raiva, revolta, medo, tristeza, depressão, ansiedade, estresse como um todo acompanham. Até porque a palavra câncer tem ainda um impacto muito forte para as pessoas. Um estigma, né, doutor? É um estigma. É né? verdade. A gente sabe que a maioria dos tipos de câncer tem cura, mas eles precisam ter efetivamente a prevenção e o diagnóstico precoce. E aí entra um aspecto comportamental, Marcos, porque as pessoas ainda fogem, as pessoas ainda não procuram a prevenção, não procuram antecipadamente, é aquele legítimo deixar para depois. Sabe aquela expressão, quem procura acha, e o pior é que quem segue essa linha, né, quando acha, talvez seja tarde demais. E a gente usa muito no IMPROS o quem procura, cura, na verdade, exato, né? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E o câncer de mama também ele tem um impacto para a mulher, né, muito forte, né, tanto na autoestima, na autoimagem, na sexualidade do casal, que é a partir de então. Mas o câncer tem muitas etapas, né, e a gente for falar no antigo câncer das pessoas com câncer terminal, isso é algo que a gente não usa mais, porque terminal somos todos nós todos temos um fim. Na verdade, a gente fala fora de possibilidades terapêuticas, né? Muitos utilizam o conceito de paciente em vulnerabilidade extrema, mas na verdade esse momento final também do câncer, ele exige sim um atendimento emocional muito forte, porque é um momento delicado para a família e que a gente precisa trabalhar muito forte a comunicação. Ele é um momento de mediar reencontros, muitas vezes pedidos de perdão, de facilitar momentos de pedidos de gratidão também, entre as famílias e entre as pessoas. E facilitar, muitas vezes, até essa despedida nesse momento final, junto aos amigos, aos familiares. É melhorar efetivamente a comunicação entre todas as pessoas que estão envolvidas, porque não é só o paciente que passa pelo câncer, a família também passa e todas as pessoas que estão no entorno desse paciente, né? Muitas vezes a gente fala nessas questões, né, Dr. Everton, relacionadas à terminalidade do câncer, mas é muito importante que o nosso público saiba que hoje a imensa maioria dos tumores que tem o diagnóstico precoce, eles têm uma possibilidade de cura acima de 90%. Isso vale para o câncer de mama, vale para o câncer de próstata e vale para inúmeros outros tumores. Então, nós não devemos nunca nos esquecer do quanto é importante o diagnóstico precoce para que a gente consiga efetivamente dar o combate devido ao câncer e liquidar essa doença, tirar essa doença da nossa vida. Doutor Everton, do ponto de vista dos fatores psicológicos envolvidos nessa caminhada do paciente, muitas vezes se fala na questão da culpa, né? São tantos pacientes que pensam, mas por que eu? Né? O que eu fiz? Que culpa eu tenho, né? Para ter desenvolvido uma doença? Como é que isso é trabalhado do ponto de vista psicológico nesses pacientes no ambiente do consultório do psicoterapeuta?
Tem muitas pesquisas que falam, inclusive, em etapas, né? Que vão desde uma primeira etapa, que é a raiva, logo após a tristeza, a depressão, normalmente uma revolta, e normalmente é com Deus até, né? Que é porque que culpa eu fiz, por que eu estou sendo castigado? E isso vai qual é o trabalho do profissional da saúde, né? É a gente conseguir trabalhar com essa pessoa, conversando, facilitando a comunicação, a aceitação da doença, que é quando é o momento em que ela consegue realmente responder ao tratamento, responder às medicações e lutar contra essa doença, porque isso exige, né, essa luta, né? Então, eu acho que tem uma coisa bem clara que a gente precisa deixar entendido aos nossos telespectadores. Aceitar a doença é lutar contra ela. Perfeito. Né? E esse processo de aceitação, isso melhora muito, né, o enfrentamento como um todo, o apoio médico. Por quê? Porque daqui a pouco vem uma quimioterapia, uma radioterapia, novas cirurgias, e essa caminhada toda precisa o quê? Uma ressignificação, muitas vezes, da vida, do seu estilo de vida, das relações sociais. E estar com uma saúde mental, a gente não pode esquecer também de que quem tem saúde mental mais preservada tem a sua imunidade também mais preservada. Então, a gente reforçar a saúde mental do paciente e a nossa no dia a dia também é reforçar a nossa imunidade. Se a nossa imunidade está maior, a gente tem mais defesas para lutar contra essa doença. Né? E isso é tão importante, né, doutor Everton, quando a gente recorda a quantidade de estudos históricos que relacionam os quadros depressivos, né, das pessoas realmente numa situação de depressão importante, e o quanto isso afeta o sistema imunológico, não só na ocorrência de doenças de uma forma geral, infecções e outras doenças crônicas, inclusive, mas também a ocorrência do câncer e a dificuldade maior, inclusive, no combate a essa doença tão temida. Quer dizer, a importância realmente de existir esse suporte, né, doutor Everton? Do ponto de vista, doutor Everton, do acesso desses pacientes ao psicólogo, à psicoterapia, o que o senhor pode dizer para o nosso telespectador a respeito disso, tanto no ambiente privado, claro, nós temos ali a Clarté Clínica, né, com toda uma estrutura, né, de atendimento psicológico, hoje não só com o doutor Everton, mas também a nossa querida doutora Thaís, né, que está já hoje juntando esforços conosco, mas também a gente sabe que no setor público isso também é oferecido, né, doutor Everton? O que o senhor pode nos informar disso? Eu penso que as famílias que estão passando por esse momento, é importante ou de forma privada ou nos hospitais, e os hospitais também têm psicólogos, serviços de psicologia que acompanham durante a internação, ou de forma ambulatorial durante o tratamento, mas buscar junto aos seus convênios também essa possibilidade. Nós temos muitas entidades que dão, de alguma forma, algum auxílio de forma mais barata, vamos dizer assim, para o acompanhamento desses pacientes, né? E isso é algo importante, algo que precisa acontecer efetivamente, e a gente acredita que cada vez mais isso precisa estar sendo ampliado como também uma grande ferramenta de combate às questões que envolvem o câncer, e não esquecendo que não é só o câncer, mas também a família, né? Porque tem sempre um familiar muito próximo envolvido, né? É verdade. A gente lembra, né, nessas situações, doutor Everton, das entidades, né, que têm buscado oferecer esse auxílio. Eu tenho conversado muito com a NIAI ali do Instituto da Mama, né, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, e o IMAMA. E o IMAMA tem já uma estrutura também de apoio nesse sentido. É importante a gente fazer esse tributo às entidades do terceiro setor que lutam bravamente, oferecendo condições também para melhorar o enfrentamento dessa doença, né? E dentro do ambiente público a gente conhece, né, os Centros de Atendimento Psicossociais, os CAPs, né? Então tem CAPs específicos, por exemplo, para tratamento de álcool e drogas, mas também tem centros de atenção, de atendimento psicossocial para outras áreas de questões de distúrbios, né, ou questões da psicologia, né? É importante, doutor Everton, a gente pensar também do ponto de vista da necessidade dessa abordagem, não só do ponto de vista ambulatorial, como falaste, mas também do ponto de vista hospitalar, porque esses pacientes, de uma forma ou de outra, vão interagir com serviços hospitalares em algum momento.
O senhor sabe de alguma estrutura específica nisso, mesmo na PUC, por exemplo, onde o senhor trabalhou bastante tempo e trabalha ainda? Como tem sido isso? Nós temos serviços de psicologia, né, que atendem na maioria dos hospitais, até pela questão do câncer, né, que envolve aí um nível de complexidade e acompanhamento bastante diferenciado. Então, posso dizer que a maioria dos serviços de psicologia dos nossos hospitais aqui, eles estão bastante atentos. Certamente não têm as condições de atender toda a demanda que existe, mas eles existem e são bastante efetivos. Doutor Everton, foi uma satisfação lhe receber aqui no programa. Uma mensagem final que o senhor queira deixar para o nosso telespectador? Com certeza, Marcos. Eu queria dizer que a gente tem muito que aprender com a doença. Todas as doenças, mas com o câncer também, né? A gente tem que aprender com a nossa terminalidade, com as perdas, com os problemas. O principal é não se colocar na posição de vítima, mas de lutar, refazer projetos, posturas na vida, porque é um momento que tem decisões para serem tomadas. A doença sempre traz um aprendizado para o paciente, para a família, para todos ao redor. E não esquecendo, né, que enfrentar é assumir a doença, é aceitar. Porque medo todos temos medo da dor, medo da morte, mas precisamos seguir em frente. E não esquecendo, acho, citando o nosso querido Viktor Frankl, o autor né, da logoterapia, de que a atitude que a gente toma diante do nosso sofrimento inevitável é uma das melhores maneiras de se encontrar o sentido da vida. E não é por nada que a gente escuta tantas pessoas dizerem assim, depois que eu passei por esse câncer, por essa perda, eu sou mais feliz, eu mudei, encontrei um outro sentido para viver. Então, eu acho que também é uma oportunidade, esse momento delicado, da gente repactuar o nosso sentido para viver. E isso tem jeito, tudo passa. Muito obrigado, doutor Everton. Sempre lembrando, né, que muitas vezes isso acaba levando as pessoas até a se dedicarem mais para o próximo, a partir de um momento de crise como esse. Bem, mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos dando sequência ao nosso programa e até a próxima. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos. Até o primeiro exercício fiscal do ano que vem, o Código Tributário Brasileiro exige que as empresas optem por qual regime tributário que eles irão atuar nos próximos 12 meses. Nesse sentido, existe um senso comum que empresas do Simples Nacional pagam menos impostos que empresas do lucro presumido e que, por sua vez, também empresas do lucro real, né, pagam mais impostos ainda que empresas do lucro presumido. E a palavra correta para esses casos sempre é depende. Depende do quê? Depende da atividade, das novas operações, número de colaboradores, da natureza, do plano estratégico. Ou seja, quando falo natureza, é a natureza do negócio, né? São muitas variáveis que vão determinar qual é o melhor regime tributário para uma empresa. E, além disso, né, com o advento da pandemia, muitas mudanças no cenário econômico estão ocorrendo e todas as possibilidades para melhorar a rentabilidade do negócio, elas devem ser revistas. Então, estar no lucro presumido e presumir lucro para o próximo ano, será que é uma decisão inteligente? Será que analisando o mercado a sua empresa vai ter lucro? Não seria melhor, então, estar no lucro real?
Uma outra situação com empresas do Simples, né? Por exemplo, um mercado de bairro que fatura ali R$150, R$1.000 por mês, ela tem grandes possibilidades de pagar menos impostos estando, por exemplo, no lucro real. Por quê? Porque tem muitas despesas, né? Então, dessa forma, o que tem que fazer, né? Tem que procurar uma assessoria especializada e desenhar um cenário fiscal que ele faça desenvolver melhor o negócio. E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar a lucratividade e vai fazer com que as coisas funcionem diferentes. Tudo é uma questão de inteligência. Uma ótima semana. Muito bem, nesse espaço final aqui do nosso programa desta semana, estou com muita honra recebendo a Cristiane Barcelos Jardim, gerente de expansão da Russell Bedford. Cristiane, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu fico muito feliz por receber vocês da Russell Bedford, que tem trazido uma contribuição de qualidade de conteúdo para o programa, mas também porque tu é bagéense, né? Tu é de Bagé? Sou de Bagé. É um prazer estar aqui. Conheci há pouco tempo a tua cidade, ela é muito gostosa, gostei muito de Bagé, Sim. Pessoas encantadoras, né? Bagé me traz lembranças muito boas, lembranças de coisas que já foram e que passaram, não vão mais voltar, né? É verdade, é. Que é aquele leite que chegava na porta de casa, na leiteira, né? É verdade. Então, muito pequena, eu fiquei lá desde que eu nasci até meus 10 anos. Depois vim para Porto Alegre. Porto Alegre, beleza. E Bagé é interessante, eu não conhecia Bagé, eu conheci Bagé esse ano, né? E como eu acompanhava o Campeonato Gaúcho, o Bagé sempre teve times fortes lá, o Grêmio Bagé e o Guarani, sobretudo o Guarani. O Guarani é um time difícil de enfrentar, o Grêmio, Internacional, iam lá e se davam mal. De qualquer maneira, é uma cidade muito bonita, muito legal, pessoas, eu gosto muito da afetividade, da forma como o bagéense recebe aquele que vai para lá e tal. Parabéns aí aos bagéenses como você, Cristiane, tá? Bom, na verdade, essa questão de ser gerente de expansão, o que significa expansão? Ampliar, né? Expansão, expandir, ampliar. E isto pressupõe bons relacionamentos, né? Relacionamentos profissionais e pessoais. Exatamente. E tu trabalha muito nessa área de relacionamento com o cliente. Sim, com o cliente. A minha responsabilidade, Silvio, é atender, né, os clientes da melhor forma. Quando os clientes eles entram em contato com a gente, eles se sentem assim bem recebidos, mas mais do que isso, a gente faz de tudo para atender as necessidades do que ele procura, né? Então hoje a gente tenta então criar esse laço de relacionamento, de conexão com o cliente, atendendo as necessidades, né? Daquilo que ele precisa. Isso é uma coisa muito da confiança. Da confiança. Tu ganha a confiança do cliente e ele em ti também, né? Por isso que é importante a gente escutar, né? A gente escutar bem o que o cliente precisa, porque às vezes nem ele, às vezes, sabe muito bem o que ele ainda precisa, né? Alguns já perguntam que querem algum serviço direcionado, mas outros, às vezes, não sabem ainda muito bem se é aquilo que precisa e a gente tem que direcionar. Ele não tem essa percepção que vocês têm. E pode ajudar ele a clarear essa percepção. Exatamente. Então, por isso que a gente conversa, eu sempre converso, verifico quais os pontos que são necessários, né? E então a gente está ali, além de fechar este contrato, né, de prestação de serviços, o cliente, quando ele é atendido, compra pela Russell, a gente não executa apenas um serviço, né? Então, assim, é algo que vai além disso. Um exemplo disso, a gente está expandindo agora na região da Serra Gaúcha. E, recentemente, nós atendemos um cliente para auditoria contábil, né, que é o nosso carro forte hoje na Russell. E esse cliente iniciou o relacionamento, ele já estava sendo atendido há 10 anos por outra empresa. Então, a gente foi conversando, foi mostrando tudo que a gente tem, os nossos profissionais, os nossos sócios. São todos eles são muito graduados, têm mais de 2, 3 graduações, vieram também de outras empresas grandes no mercado, além de terem outros que já começaram na Russell também. Então, eu passo todo essa qualificação para o cliente e tento deixar ele à vontade, né, para que ele possa ser assim conduzido de uma forma que ele confie, né?
E além da auditoria contábil que a gente vai prestar o serviço, a gente sempre tenta ajudar em outras coisas. Então, assim, não é algo único, separado. Eu vim aqui, eu vou prestar um relatório de auditoria para ti, mas além disso, eu também vou verificar outras questões, te ajudar em outras coisas que você pode estar precisando. Até porque as coisas têm interconexões entre elas, né? Então se conectam muito bem e uma coisa que não vá bem, digamos, num setor que não seria o objetivo principal de vocês, pode prejudicar isso se não for bem tratado. Pode. Então, nessa expansão, a gente está atendendo esse cliente, que é um cliente da área de saúde, onde a gente identificou, com a auditoria, né, a gente trabalhando lá dentro, a gente identificou outros pontos de melhoria que ele precisaria estar melhorando. Claro que o cliente tem que estar aberto para isso, né? E aí a gente consegue construir e ajudar ele em outras coisas que ele tem para melhorar. Então isso acaba, hoje se chama muito de customer success, né? Que é o sucesso do cliente. Então hoje não é apenas tu vender um serviço, prestar um serviço, e sim tu fazer todo um trabalho para o sucesso do cliente. Né? Então, assim, além da auditoria contábil, ele também precisa melhorar em mapeamento de processos, ele também precisa melhorar na sua área fiscal, ele precisa também fazer um trabalho virado para a jornada do cliente. Então, a gente consegue ajudar e dar todo esse suporte completo para ele. Então, daí a gente conquista, né, verdadeiramente essa parceria. Pois é, aí tu falaste um termo interessante que é a questão da conquista, né? Que tu faz, tu faz assim, a perscrutão do mercado, avalia que tal, conquista o cliente. Agora nós sabemos que tanto conquistar um cliente é difícil, quanto fidelizar o cliente. Esse é um processo bem complexo, né? Fidelizar o cliente. Bem complexo. A fidelização não é só aquela compra que ele fez e aí tu já vai conversar com ele no ano que vem, né? Eu acho que a fidelização, você tem que estar em contato contínuo, né? Executa um trabalho, senta com ele, vê como é que tá. O que mais que você pode fazer para ajudar? Tem que alimentar o cliente. Tem que alimentar, tem que estar sempre próximo. Hoje, o custo para te ter custa 7 vezes mais para te fazer novos clientes, né, do que tu manter os que tu já tem. E hoje as empresas, elas querem cada vez mais clientes. Só que não adianta você conquistar o cliente, vender e o cliente sair. Né? O cliente tem que ficar na tua carteira, ele tem que se sentir bem. Hoje, assim, o sucesso não é alcançar só o cliente, é exceder as expectativas dele, né? Então, assim, para te exceder as expectativas, você tem que estar voltado, virado para o cliente tem que ser o centro, né? Cristiana, nós estamos passando aí um processo com a pandemia desde o ano passado e, naturalmente, houve muito recuo da empresa, as empresas fecharam, isso é um investimento fundamental para a empresa, esse tipo de trabalho que a Russell Bedford oferece, mas hoje nós estamos numa chamada retomada. Eu, como economista, eu vejo assim que a retomada é muito mais difícil, né, num processo como vem acontecendo no Brasil, por várias questões tributárias, fiscais, insegurança jurídica, uma série de questões extra-empresas que acabam afetando a questão interna das empresas. Tu está sentindo assim que há uma, digamos assim, uma forma mais tranquila, as empresas estão agora apostando, respirando e querendo investir exatamente e precisando, naturalmente, investir nessa área? Sim, eu acho que agora, com essa questão toda da pandemia, todo mundo teve que repensar e reorganizar a casa, né? Então, assim, tiveram que se adaptar, trazer novas ferramentas, né? Muitas tiveram que dispensar muitos funcionários, colaboradores. Então, assim, vamos trabalhar com menos, mas talvez melhor, mais eficientemente do que antes, né? O home office veio para ficar também, Veio para ficar. Você trabalhasse em home office ainda? Trabalhei em home office. Já está presencial agora? Agora eu estou híbrido, que eu digo, né? Fico um pouco em casa, trabalhando no home office e um pouco na empresa, né? Porque eu acho importante ir na empresa, né? Sim. Mas tem empresas que estão trabalhando extremamente home office, né? Nós fazemos as nossas reuniões via vídeo, né? A gente não perde de ter esse contato com o cliente, né? A gente sempre tenta não tornar isso tão traumático, né? Então, na Russell mesmo, esse ano a gente teve muitas mudanças. A pandemia nos trouxe muitas ideias, muitas coisas novas. Eu acho que isso é bem geral, assim, todas as empresas estão
tendo que pensar em outras alternativas que antes não pensaram, né? A pandemia trouxe esse aspecto positivo, né? Perfeito. Bom, tu és uma consultora, digamos, da Russell, né? Sou. Executiva da Russell e tal, mas hoje a presença da mulher, ela se dá em todos os níveis. Graças a Deus, a mulher está conquistando pela qualidade da mulher, não é pelo que de ser mulher, do gênero. É que a mulher tem capacidade para isso, então ela se impõe pela capacidade. Mas se vê muitas empresárias também. Tu atende alguma empresária, dona de empresa? Eu dei uma palestra, né, lá em Gravataí para pequenas empreendedoras, que são pequenas empresárias que têm o seu negócio lá em Gravataí e que sentiram mais essa questão da pandemia, porque daí são produtos que vendem, né? Então, nessa palestra, eu tive que conversar com elas e mostrar o que elas poderiam estar fazendo de diferente do que elas fizeram no passado. Porque quando tu vende um produto, uma roupa ou um eletrodoméstico, enfim, tu precisa de novas alternativas, né? Tu precisa verificar o que tu vai fazer, a empresa é só tua. E essas pequenas empreendedoras, elas precisaram dar essa oxigenada, né? Esse treinamento mostrando que tem solução e que a solução está aí e que elas podem retomar. E a Russell trabalha muito nisso. É importante que ela seja, daqui a pouco, um farol, né? Mostrar para as pessoas ali, iluminar o foco onde elas devem prosseguir. Iluminar o foco. Porque às vezes tu fica tão perdido no meio daquela... Vem as contas, vem uma série de coisas... Não sabe que rumo tomar. Não sabe que rumo tomar. Então, assim, uma coisa depois da outra. Eu sou formada em pedagogia empresarial, então, assim, eu sempre converso e uso muito isso para que... essas pessoas também, os clientes, percebam exatamente, que chegue para eles, né, de uma forma suave também. Cristiane, muito obrigado pela tua presença aqui. Cristiane Barcelos Jardim, muito gerente obrigada. de expansão da Russell Belve, trazendo essas informações importantes que eu tenho a certeza serão úteis para todos vocês. Obrigado, boa semana. É um prazer. Nossa Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Uma bela semana de trabalho para todos. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.